apaixonada por dar aula, entrar em sala de aula, passar conteúdo. É o que me move. Você tem o plano, mas você responde às mudanças que vai acontecendo, né? Cara, não tenta enfiar o ágil ou determinada metodologia ou framework a forceps. Cara, não tem coisas que você vai olhar e vai falar assim, não cabe, não funciona. Isso gera uma relação de confiança, cara, absurda quando você responde às necessidades e desejos do usuário. A gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem ouve bonito. E a vida é muito disso, assim, não é sobre o falar, é sobre o ouvir. Eu falo que sempre o Product Owner, ele tem que pedir o quê, mas o como, ele tem que ouvir o time. Ele tem, faz parte do Scrum, a negociação. E aí eu te contei que eu aplico alguns conceitos do Scrum no meu casamento. O Scrum, ele prega isso. Você toca um projeto por vez, com foco, comprometimento, né? Tá tendo essa demanda de rodar o ágil, mas não tem as pessoas preparadas para essa execução. Já ouvi pessoas me dizendo que tem daily de 2 horas. Isso tem relação com o tempo também. Cara, como que você decide por uma coisa que você não conhece? Agora, cada cliente tem sua dor, cada cliente tem suas expectativas, né, seus anseios. A dor, né, é não ter acúmulo de cupons de desconto. Bom, mas que legal ter você aqui. Na verdade é uma conexão entre Fer e vocês. A Fer faz pós na... Onde é que você faz pós? Impacta. Na Impacta, e você dá aula na Impacta. Você... Coordena o curso também. Então é coordenadora. Então ela tem interesses. Ela trouxe a coordenadora aqui para ajudar no trabalho de conclusão de curso dela. Já foi. A nota já está lançada. Não tenho mais o que fazer, hein? Mas sim, estamos nos conhecendo pessoalmente hoje, né? O curso de MBA rodou aí 100% online, o que permitiu, né, a fazer aqui, inclusive de Indaiatuba, visto que a Impacta ficava ali na Paulista, no coração de São Paulo. E desde a pandemia a gente assumiu essa questão das aulas 100% online, ao vivo, nada gravado, tudo ao vivo. E aí eu conheci a Fernanda, né? Até que o dia ela virou e falou assim, tem um convite para te fazer. Eu falei, então vambora, né? E além de coordenar o curso, eu também ministro algumas disciplinas. No curso dela foram duas disciplinas de Product Discovery, voltado aí à descoberta de produtos digitais, e também de Scrum, né? Voltado aí à gestão ágil. E essa parte toda eu vou querer, na verdade, explorar contigo, porque é muito da tua formação, né? E aliás tem até um livro, né, que depois você vai contar um pouquinho de como esse glossário, né, Scrum de A a Z, um guia prático para simplificar o universo ágil. É recente, tá na Amazon, né? Você que tá ouvindo? Total, um bebezinho, né? Acabou de sair do forno. Se a gente tivesse marcado um pouquinho antes, não ia ter. Né? Você vai contar para mim dele também muita coisa aqui. Mas antes disso, conta para mim, quem é você quando você não tá mexendo com a parte de Product Discovery com ágil, se bem que não sei se dá para tirar o ágil do DNA da tua vida. Você tem filhos? Conta um pouquinho. Tenho meu marido. Ele brincou que hoje ele veio de fazer o carreto, veio me largar aqui, veio de motorista particular. Tenho também a minha filha, tem 5 anos, né? Então eu sou mãe aí de uma menina linda, maravilhosa. 5 anos, como é o nome dela? Giovana. Eu adorava o cavalo. Ela fica nele. Que legal, aqui é a Regina. E ela gosta desse tipo de coisa no YouTube? Ela vai ver esse episódio? Vai ver. Então manda um beijo pra ela, assim, ó. Gigi, mamãe te ama. Um beijo, Gigi. Com certeza vai ver, cara. Vai falar pros amiguinhos. Minha mãe tá na TV, minha mãe tá no YouTube. Né? A gente não descola disso da TV, né? Que a gente tava falando logo antes ali, né? Tipo, a TV é um negócio muito mágico. Quando você aparecia na TV, mesmo naquele cassete que você tinha em casa, você botava, você falava assim, pô, mano, a festinha de aniversário que alguém filmou. Festinha de aniversário que alguém filmou. Você fala, cara, que mágico isso, né? Ela fica engraçado, né? Ela é uma geração que tá vindo aí, né? Eu ministro treinamentos onde eu falo sobre gerações também. E ela é uma geração que tá aí e que já nasceu conectada, né? Desde muito pequenininha, já tem o tablet dela, já domina, já abre o Netflix ali, já sabe que ela tem que escolher a versão infantil, que é a que pode, escolhe os desenhos dela. O YouTube Kids também, ela faz o manuseio total, mas tem horas que ela para, entrega o tablet na minha mão e fala assim,
mamãe, põe na TV. Ah, eu achei que ela falou assim, mãe, não quero mais, vou brincar. Não, põe na TV. Não, põe na TV. E ela quer aquela coisa de assistir TV, sabe? E eu acho isso um traço, assim, interessante que vai de encontro a isso, né? Por mais que a gente tenha os devices, tem aquela coisa ainda da TV, sabe? Bem legal. Mas continue. Além dela, querida, que eu imagino, também tem os 2 filhos, cara, a Fer também tem, né? Eles alegram demais a nossa vida. Necessário demais. E o que mais você faz? Você gosta de... Qual que é teu hobby, assim? Quando dá tempo, né? Eu brinco que eu tenho de 4 a 5 empregos, né? Você só dá aula? Você trabalha ou só dá aula, né? Aquela perguntinha. Eu faço os 2. Gente, mas assim... Essa é aquela pergunta que dói na alma, né? Porque que trabalho que dá da aula, né? Nossa. Preparar o material, manter esse material atualizado, vivo, né? Chegar em sala de aula, conduzir, né? Fazer ser interessante para os alunos. Porque, cara, imagina no online, não é fácil você ficar na frente de um computador durante 4 horas, numa noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro com o professor lendo slide. Não dá, e compartilhando tela e olhando pro nada, porque daí você não vê as pessoas, você tá olhando pro nada e você não escuta um respiro. Alguém assim, é verdade, ou uma recíproca pra ajudar o interlocutor, né? Super complicado. Eu sempre peço, né? Falo, quem puder, quem quiser colaborar, né? Empatia aqui com a professora, vamos abrir as câmeras e tal. Mas eu imagino que para o aluno também seja bem complicado. Então, é papel do professor trazer algumas atividades, buscar ferramentas, para buscar essa interação e fazer ser uma noite, uma aula gostosa, né? Pós isso, cara, correção de trabalho, fazer os apontamentos, lançar nota, lançar presença. Então, dá um trabalho legal. Imagino. Sou apaixonada por dar aula, entrar em sala de aula, passar conteúdo. É o que me move, assim. Eu tenho a minha experiência, trabalho com gestão de projetos, mas entrar em sala de aula, passar conteúdo, gente, é aquele negócio assim que fala... Quando a gente trabalha com o que ama, a gente não trabalha, né? Então, é isso, assim. Eu achei a minha vocação, assim. Mas quanto que você gosta, então? Porque você gosta de trabalhar, pelo jeito que eu falei assim. Quanto você gosta de trabalhar? Não, eu gosto de dançar forró. Tá zoando. Sexta-feira eu faço aula, toda sexta-feira. Mas o teu marido faz também? Como é o nome dele? O Rogério. O Rogério, ele dança também? Tá dançando. Pô, botou ele pra dançar, então. O cara do rock and roll. Do rock and roll, coloquei pra fazer aula de forró de sexta-feira. E, cara, é super gostoso. A gente faz numa escola que é de um dos dançarinos do Dança dos Famosos. Ah, pode crer. Então a gente vai lá e toda sexta-feira dança forró. Vocês fazem tipo um personal com ele ou é em grupo? É em grupo. É muito gostoso. Muito legal, assim. Só forró? Só forró. Dança de salão, assim, de forma geral? Eu já dancei muito tempo. Há alguns anos atrás, quando eu era solteira, eu dançava vários ritmos. Sempre gostei. Aí, enfim, vem toda essa correria de trabalho, mãe... Tudo caiu no esquecimento. Aí, assim que a gente retomou da pandemia, a gente decidiu dançar. E aí eu carreguei ele comigo. Ele também já tinha esse desejo. E estamos dançando. Então é alguma coisa que tem relaxado a gente depois de uma semana puxada, assim. É muito da hora, né? Eu também, antes da pandemia, eu tava fazendo samba de gafieira e forró, assim, com a minha esposa. Ficamos 2 anos dançando. Samba de gafieira é difícil pra caramba. Muito, cara. Mas eu gosto de samba, entendeu? Eu falei, nossa. E fez um cara travado, nunca tinha tido relação com a dança. Eu toco violão, bateria. Então a relação com a música era muito com o instrumento, mas botar o teu corpo dentro da música e representar. Puta, cara. Exatamente, né? Você seguir as batidas através da sua expressão corporal é um negócio maravilhoso, assim, eu adoro, né? Relaxa pra caramba, você tem razão, cara. Poxa, que da hora. Mas então dançar isso, é isso. É dançar. Dançar e dar aula. Dançar e dar aula. E trabalhar, né? Então, tenho a parte de gestão de projetos, das aulas, né? Dou aula em algumas, no plural, instituições de ensino, né? Tenho a minha estaca firmada ali na Impacta, mas dou aula e ministro aula em outras também, no Mackenzie, na Trevisan, que é do Grupo Exame. Fiz conteúdo para a Federal de Goiás, agora fui parar lá em Goiás fazendo conteúdo. Tô esquecendo de alguém, Senac também, já ministro aula lá. E além disso, eu toco o meu perfil pessoal, onde eu produzo conteúdo gratuito,
2 vezes por semana nas minhas redes sociais, no meu site, no blog, sobre agilidade, sobre produtos digitais. De sexta-feira, solto pílulas através de videozinhos num canal que tem um trocadilho interessante, que é o Agilizar Educa ou Educa, né? Aí... E então eu toco também essa questão de compartilhar conteúdo de forma gratuita nas redes. Então é muita coisa, né? Então, assim, quando eu não tô dançando, eu tô trabalhando e eu sempre busco ter algumas janelas aí pra família, né? Que pra mim é muito importante. Marido, a minha filha entender, assim, que eu trabalho muito, mas que ela tem o momento dela, assim. Que ela tem a mãe dela ali, sabe? É importante, né? Com certeza. Diz pra mim, como é que você caiu nesse negócio do ágil, assim? Conta um pouquinho da caminhada, da tua carreira. O que você estudou? Qual que é o teu curso de formação? Contextualiza pra todo mundo, pra depois a gente ir. E eu acho bem interessante essa parte, Emerson, porque eu sinto que hoje acontece o que eu passei alguns anos atrás com muitas pessoas na carreira, né? Então, eu tinha uma formação que não tinha nada a ver com gestão de projetos, nem com produtos. Minha formação foi em design. Então, eu escolhi design. Puta, tem uma mega relação depois quando você vê o DNA. Tem, total. Mas eu ia para aquela parte de design gráfico, sabe? Depois eu enviesei para o marketing. Então, a minha pós-graduação é em marketing digital. E em 2015, eu entrei numa multinacional para trabalhar na área de marketing. E na minha experiência, antes de cumprir a experiência ali, os 3 meses, a área de marketing digital acabou. Eles decidiram... Nessa empresa. Tipo, que seria o hype do momento, os caras falaram, vamos deixar quieto. Não, eles decidiram terceirizar tudo. Acabaram com o departamento de marketing digital. Antes da minha experiência acabar, eu falei, puta, e agora? E eu tinha uma gestora, que hoje ela é professora do curso também, né? Eu falo que ela era minha gestora, agora eu virei gestora dela como coordenadora. Um beijo pra Fefe Lima, incrível. Foi uma das melhores gestoras que eu tive, assim, um exemplo. E ela virou pra mim e falou assim, o departamento acabou, mas eu vejo que tem uma oportunidade lá na área de produtos. E eu te enxergo com um perfil de PO, assim, você tem o perfil, vamos comigo lá pra produtos? Olhei assim, eu falei, meu Deus, o que é PO? Google, né? PO, Product Owner, o que é isso, né? O dono do produto vai tocar desenvolvimento com time, ágil, Scrum. Falei, não sei o que é, mas vamos. Melhor do que ficar desempregada, né? Tem boleto pra pagar, vamos nessa. 2015. Isso foi 2015. E aí, enfim, quando eu comecei a estudar, de fato, que eu, enfim, topei o desafio, tenho que estudar agora, né? E eu percebi que eu já fazia isso sem ter esse nome e sem ter o ágil aí, o Scrum apoiando. Eu fazia meio, né, no Bumba Meu Boi. Mas eu já tocava, porque quando eu atuava com marketing digital, eu sempre toquei a parte de desenvolvimento de produtos. Hot sites, landing pages, portais, aplicativos de alguma propaganda, enfim. Só que não tinha nenhum apoio, nem de método e nem de framework. Então, quando eu fui para tocar pro produtos, né, desenvolvimento, eu falei, cara, eu já faço isso. Beleza. Realmente, então a Fernanda enxergou algo que eu tinha o perfil porque eu já executava. Já tocava com as agências, enfim. E aí eu fui fui fazer vários cursos na época e comecei a tocar. E na época a empresa passou por um processo de transformação, onde ainda rodava muitos projetos no modelo tradicional, no modelo cascata, né, com documento de escopo fechado. E a gente foi fazendo aos poucos aí essa transição, começando com projetos pequenos, com projetos menores. E aí foi indo, e aí eu nunca mais saí disso daí, né? Então, acho que hoje em dia acontece muito isso. Os Product Owners, Scrum Masters que a gente vê, são pessoas que atuam em outras áreas, são especialistas no assunto, mas são do marketing, do financeiro, do RH, e estão vendo aí o mercado super aquecido e às vezes não sabem qual que é o caminho, né? Então, é isso, começar a estudar e entender um pouquinho sobre os papéis, sobre como
as metodologias, né, e os frameworks podem apoiar aí nessa gestão de projetos. Nesse convite que você teve, então, só para entender, o PO ali era um cargo que eles te colocariam? Porque essa é uma discussão boa entre cargo e papel que a gente sempre traz, né? Mas ele tinha esse cargo já na companhia? Não tinha. Então, tipo, te chamaram para esse papel. Vem aqui Pro ser papel, PO. exatamente. Você tinha o seu cargo ali de, não sei o que era, dentro do marketing digital, certo? E falou assim, vem para cá. Exatamente, foi vestir realmente o papel de Product Owner. E eu, assim, enfim, tem essa questão de ser uma empresa multinacional, gigantesca, cheia de hierarquias, né? O que é um grande desafio implementar o ágil quando a gente fala de grandes empresas, de grandes corporações. Mas foi exatamente com a contratação que eu tinha sido com cargo lá de marketing digital. E com ele eu fiquei até o final. Entendeu? Entendi. E foi, de fato, com o papel de Product Owner que eu entrei ali. Tá, e como que... Daí eu já vou... Depois... Calma, deixa eu ver eu vou por aí mesmo. Depois a gente vai fazendo essa volta aqui, não tem roteiro volta. não. Tá, então você entra para ser PO e você começa a entrar em projetos. Mas a estrutura não funcionava assim. Ela começou por algumas áreas. Como é que foi feita essa divisão? Porque é muito cultural. Eu imagino para as pessoas aceitar um cara que agora é PO, sabe? Falar assim, puta, beleza, eu tô aqui há 10 anos mexendo com essa parada. Agora vem você dizendo que o produto não é por aí que ele vai caminhar. Como é que você lidou com isso? Como é que foi esse crescimento? Lá, né, nessa empresa, assim, eu falo que foi um grande case, assim. Foi onde eu aprendi tudo que eu levei para outros projetos e outras empresas que eu já atuei. Porque ela era justamente assim, começou na área de produtos, então a área de produtos falou, vamos implementar o ágil, fazer a transformação, né? Então começamos com um projeto pequeno, mas o projeto que é maior ainda segue no modelo tradicional. E aí vinha esse desafio absurdo que era de outras áreas que ainda vinha de uma estrutura organizacional totalmente tradicional. Então a gente rodava o ágil ali, as sprints, né? Entregas frequentes, roadmap de produto, e a gente tinha uma área de PMO que ficava instalando o chicotinho na gente, falando assim, então tem um cronograma aqui, ó. Vai entregar isso aqui? Estava planejado, por que não vai entregar? Não vai entregar mais, porque nós respondemos a uma mudança, né? Nós entendemos que isso que estava planejado não vai funcionar mais, não tem a prioridade de entregar neste momento. Não, mas está aqui no cronograma, né? Então, tinha essa mentalidade de uma área só de controle de entregas. A gente tinha a questão de departamento jurídico, que é outra coisa onde esbarra muito quando você fala do ágil. Então, assim, como que vocês querem fazer um contrato de escopo aberto? Como que a gente contrata isso? A gente fala, não, a gente vai contratar pelo período que a gente vai executar o projeto. Como a gente vai executar aqui, a gente vai fazer essa gestão no dia a dia, nas sprints, né? Com a área de compras. Imagina você virar para um comprador que vai contratar ali um time externo, por exemplo, para um projeto, e falar assim, não é por horas, é por esforço. Cara, buga a cabeça das pessoas, né? Então, mais uma vez, a gente fala assim, contrata por determinado tempo, assim, mas a gente não vai controlar o projeto em horas. O quantas horas o dev está trabalhando. É por esforço das atividades. Então, foram, muitos desafios que a gente encontrou ali para fazer até ClassUp mesmo, sabe? O depar, assim, porque... Eu sempre falo, né, Emerson, que o mundo ideal seria o aculturamento ágil ser a todos os níveis. Ser 360 mesmo na companhia. Porque senão você está executando alho ali e o pessoal tá entendendo baralho lá em cima. Tá querendo baralho. Não é. São coisas diferentes, sabe? Então, o ideal é isso. Eu faço uma analogia com você lavar uma escada de baixo para cima. Então, você pega ali o time que está executando na área de produtos, coloca uma pessoa que era, de repente, analista, que tinha total conhecimento do negócio para virar PO, pega alguém mais boa praça ali, que consegue lidar com pessoas para fazer o papel de Scrum Master, faz essa transformação, e a galera ali que está, de fato, no desenvolvimento, está executando o Scrum bonitinho. Começa a subir os degraus dessa escada... As pessoas não têm o menor aculturamento do ágil. E aí vai ser isso. Você vai lavando a escada de baixo para cima e a sujeira vai descendo. Você não vence. Né? Então, aí você tem que fazer assim, aquela coisa das traduções
do ágil para o cascata que não vão funcionar porque colidem muito, tem muito conflito de interesses, né? Sim. Você sabe que eu ouvi do Alexandre Magno aqui, que teve um episódio que foi... Assisti. Mas vai ser legal, eu quero que você conte aqui exatamente porque quem chegou no seu primeiro vai ter a tua visão. E depois quem já ouviu aqui, ele complementa aqui. Mas é muito legal porque existem espaço para as duas coisas. Né? E ele falava muito lá, você tem o PMBOK aqui, você tem o ágil aqui. Cada um tem o seu espaço. Total. E assim, não é que um é melhor que o outro, né? E ele brinca com um exemplo que eu achei bem legal, que ele fala assim, cara, planejar uma viagem pra Disney com a molecada, dá pra fazer no ágil? Pô, esquece, cara, porque criança pequena, meu, você sai daqui, você sabe que você vai parar lá pra comer, você tem que dormir. Criança é assim. Agora, assim, planejar um mochilão nas costas com você e teu marido pra Europa, só os dois. Aí vai no ágil, bicho, porque você comprou pra ter em tal lugar, você chega lá e fala, eu não quero ir pra aquele lugar, não. Olha aquela montanha, eu quero ir pra lá. E você vai pra lá. Você tem o plano, mas você responde às mudanças que vai acontecendo, né? Eu acho que é isso, eu sempre falo, cara, não tenta enfiar o ágil ou determinada metodologia ou framework a forceps. Cara, não tem coisas que você vai olhar e vai falar assim, não cabe, não funciona. E tá tudo bem. Eu falo, se alguém estiver assistindo, algum engenheiro civil estiver assistindo, me procura para contar um case de Scrum na engenharia civil, porque eu ainda não conheço, né? Porque como que você sobe um prédio? Você sobe um prédio por etapas. Você não consegue mudar. Primeiro você tem que ter estrutura, alvenaria, para depois começar a colocar as guarnições. Enfim, você não consegue mudar isso. Né? Vamos responder as mudanças, vamos fazer tudo diferente. Então, cada projeto, cada área vai ter uma adaptação diferente. Eu fiz uma implementação de ágil numa agência de marketing digital. Uma agência de SEO. Focada em SEO. Não, a gente também tinha sido aluna minha, falou, olha, eu vi valor, eu acho que vai funcionar, abri minha agência. Eu não estou conseguindo fazer a gestão dos meus clientes, a gestão das demandas, das entregas. Quero colocar o Scrum aqui. Vem fazer um aculturamento, um treinamento na minha equipe e vamos colocar o Scrum. Esse foi o pedido. Aí, enfim, fechei algumas horas de consultoria lá para fazer a implementação. Na segunda, assim, eu falei, cara... O Scrum não vai funcionar aqui. Por quê? Porque por mais que eles tinham um planejamento ali, os clientes iam fazendo demandas urgentes que iam entrando. Falei, para você, a gente consegue colocar o ágil, mas não é o Scrum. Aqui o que vai funcionar é o Kanban. Então a gente vai priorizar e vai ser performance e vai ser aquela demanda puxada. Então é isso. O Scrum é legal, é hypezinho, mas, cara, não tenta pôr a forceps em tudo. Né? Eu amo Scrum. Tipo, a minha aula é de Scrum. Mas não é para tudo que vai funcionar. Eu concordo em gênero, número e grau aí com o Alexandre. Não vai funcionar para tudo, não tem que ser colocado assim em tudo. Sim. Eu vejo o Windows nosso que a gente usa hoje, e o Rodrigo tá aqui por trás das câmeras. O Rodrigo é o cara desse estúdio aqui que nos ajuda. Rodrigo, relembra aí, né? Mas você disse assim, porra, não consigo, se nunca tá acabado esse Windows, pô. Ele fica, né? Porra, toda semana aparece uma atualização pra gente tem que reiniciar aqui, né? Mas essa é a ideia. Por que você vai fazer um puta de um software desse tamanho, você solta na mão da galera e fala, putz, isso aqui não caminhou legal. Lembra, o Windows fazia isso. Ele marcava a data de lançamento. Aí o Bill Gates lá abria o Windows e pã, dava um erro na apresentação. Fala, porra, por quê? Porque era esse lance de projetar um monte de coisa pra fazer uma data de lançamento. E se você quebrasse esse desenvolvimento em muitos produtinhos, né? Pequenas entregas você vai contar agora ali, e aí você vai experimentando. Puta, que não deu certo não é por aqui não, vira aqui, faz aqui. Exato. Foi até a analogia que a gente chegou com o podcast aqui, né? O quanto evoluiu e o quanto foi aprendendo e o quanto foi mudando e respondendo essas mudanças, né? Lembrando, Emerson e Fernanda, que o Scrum, ele nasceu no desenvolvimento de software. Ele nasceu justamente, então, cara, cabe muito bem quando a gente fala de Windows, quando a gente fala de aplicativo, e cabe para outras coisas também, mas nasceu para isso. Então, é nisso que a gente vai falar assim, funciona. Em desenvolvimento de software, cara, vai funcionar muito bem, né? Que nem você falou do podcast. Esse modelinho que eu lanço toda sexta-feira, a pílulazinha de conteúdo, que é o Agile... Qual que é o seu Instagram? Aliás, pode falar para todo mundo aí. brunafonseca.pro. É lá que você solta, né? É lá que eu solto toda sexta-feira. Tá. Também tem no YouTube, mas coloco também lá no Insta. Cara, começou com uma carinha. Aí em todos os vídeos eu tô com uma camisetinha azul. Todos iguais. Eu falei, cara, eu preciso mudar a roupa.
tá tudo muito igual. Fui lá, mudei a roupa. Falei, cara, agora eu preciso mudar o fundo. Então, é ir aprendendo a linguagem, a comunicação e ir entregando cada vez melhor. Imagina se eu gravo assim, sei lá, alugo um puta estúdio de cara, né? E gasto horrores pra entender que a camisetinha azul não ficou boa, não funcionou. Então, funciona desse jeito, né? E sempre tá entregando essa melhoria, porque o nosso usuário, o nosso consumidor, ele percebe quando a gente está fazendo essas entregas de melhoria contínua, ouvindo ele. Isso gera uma relação de confiança, cara, absurda, quando você responde às necessidades e desejos do usuário. Né? Assim, o que você quer ouvir no próximo podcast? Cara, qual que é a sua necessidade? É falar sobre qual assunto? E falar assim, você pediu, agora eu tô te entregando aqui. Né? Então, cara, eu acho que a iluminação tá um pouco escura. Cara, se a gente gravou tudo, não dá pra arrumar a iluminação, né? Não dá pra arrumar um cenário, alguma coisa. Então, essas entregas frequentes funcionam pra muitas coisas. Certo? Isso é muito legal, você tá me fazendo lembrar como a gente surgiu com o podcast aqui. E o podcast a gente começou a gravar em 2019. Mas foi muito engraçado, porque nós fizemos uma série de vídeos pro aniversário da carreira, você vai se lembrar. E aí o que aconteceu? A gente gravou os vídeos e como a gente tava no estúdio aqui, eu falei, eu vou gravar um piloto no podcast, porque eu já gostava da ideia. Tanto é que os vídeos que nós fizemos nessa época de aniversário era a gente entrevistando alguns clientes. Então nós trouxemos os clientes pra cá e começamos a bater um papo. E já era um formato que eu assistia do Joe Rogan lá atrás, que eu gostava, que eu acompanhei MMA há muito tempo. Falei, eu queria fazer uma parada dessa. Aí beleza. Aí como a gente tava no estúdio, eu falei, vou gravar um piloto aqui. Porque, já estamos aqui. Lógico. Botei ali e falei, Rodrigo, liga aí, dá um microfone pra cada um, vamos tentar fazer um formato. Cara, fiz um piloto, mas ficou muito ruim. Tipo assim, nossa, cara, falei, isso aqui vai dar errado. Vou mostrar isso aqui pro Robson, ele não vai dar o dinheiro pra gente fazer o negócio. Aí marquei com o Rodrigo e falei, vamos fazer um segundo. Aí gravamos um piloto, falei, mano, é isso. Aí deu certo. Aí chamamos um cara que trabalhava com a gente, o Bruno. Foi o Bruno, quanto você ganha, né? Exatamente, foi ele. Aí o primeiro episódio lá, fizemos 100 agora. Você vai ser o 102. O 102. Não, 100. Não, 100, 101. Você vai ser o 103. A gente viaja no tempo aqui, viu, Bruno? É um negócio muito doido, né? Mas aí a gente gravou esse primeiro. Nós gravamos 5 episódios nessa época. Então, consegui gravar aqui no estúdio um piloto. E aí conseguimos dinheiro para gravar 5 episódios. Aí falou assim, puta, deu certo, ficou legal. Vamos pra segunda temporada. Tipo assim, gravamos 5 num ano. Cara, 5 num ano, é só isso. Tipo, a gente precisava aprender, sabe? A gente precisava entender a dinâmica funcionando. Aí na segunda parte a gente conseguiu um espaço maior, vem a pandemia, potencializa esse tipo de canal, ajudou, aí traz o convidado. Aí acaba esse espaço pessoal, a gente tinha que pensar agora em como colocar alguém dentro de uma tela e conversar com ela e tornar a conversa agradável. Cara, se a gente fizesse isso de forma estática, não daria. E aí foi assim, tentativa e erro. Tipo, por aqui dá certo, vamos implementar isso aqui. tira. Se vê o primeiro episódio e vê hoje, você vai ver, cara, quanta coisa mudou, mas mudou no meio do caminho, da gente sentindo, cara. E se permitindo errar, né? Errar pequeno, aprender com erro, aprender rápido, corrigir a rota, né? E eu acho que esse é o grande barato. Como eu falei, não cabe pra tudo. Mas quando você permite usar o Scrum e aprender com erro, e fazer entregas frequentes e ir corrigindo a rota, cara, é um negócio mágico, assim. A gente consegue minimizar tanta coisa. Eu falo assim, que quando você faz esse projetão fechado, independente da área, né? Você tá naquele modelo mais tradicional, você acaba querendo ou não, você tem que ser uma mãe de Iná ali, né? Você tem que prever o futuro e pensar em tudo. E isso não dá, cara. Eu trabalhei num projeto que era de uma fintech, conta digital. E a gente tinha ali, a gente rodava o ágil, já bem maduro lá, inclusive. E tinha um planejamento ali das nossas entregas. A gente tinha um plano, um roadmap, a gente sabia onde que a gente queria entregar ali, nas entregas frequentes de valor para o nosso usuário. Só que no meio disso, estourou o Pix. Cara, a gente tinha que responder essa mudança de mercado, porque você não imagina uma conta digital de uma fintech sem Pix. Cara, não dá. E o Banco Central foi muito decisivo com datas, com prazos, com documentações, com segurança, com tudo.
Cara, a gente teve que responder a mudança. Imagina se fosse um escopo fechado, né? A dor de cabeça que ia ser, né? 10 vias, homologa, vai na área de compras, não sei o que. E mais, o escopo fechado, sabe o que seria? Vocês lançariam o produto que só, marcamos o gol. Chegamos no final. Sim. Tipo, sem Pix. Aí pronto, entende? Daí o produto mica no meio do caminho e você fala... É quase que... Como que você fica feliz por ter cumprido um objetivo, só que aquele objetivo não te levou a lugar nenhum. Exato, exatamente. E esse foi um case incrível, assim, porque quando a gente fala de responder às mudanças com entregas frequentes, a gente responde as mudanças com base no feedback do usuário, grande, barato, entregar valor do ponto de vista do usuário final, mas também as mudanças de tendência, de tecnologia e de mercado, que foi o caso do Pix. Cara, você ia ficar fora. O que você ia fazer com uma conta digital sem Pix? Não ia fazer, né? Então, você sabe que eu gosto de ler um pouquinho assim, né? E o Rubem Alves, eu tenho um livro dele que chama assim, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Aí o cara fala assim, pô... E eu venho com umas ideias meio malucas, assim, pro podcast. E no fim da conta, eu não sei se o Robson fala, meu, como é que esse moleque é maluco? Será que isso vai... Onde que esse negócio vai chegar? Mas chega em algum lugar, sabe por quê? Porque o Rubem Alves escreve uma parte nesse livro, um trechinho, ele diz assim, ó, sobre o amar e o ouvir. E é a essência do Scrum. Você fala, mano, esse cara é louco. Será que é? Por quê? Ele diz assim, ó, a gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem ouve bonito. E a vida é muito disso, assim, não é sobre o falar, é sobre o ouvir. Porque o ouvir tá em entender, esperar, né, compreender. Então eu olho para ele, quando ele diz isso, e você vai para a ideia do framework, ela é muito disso, cara. Faz um pedacinho e ouve. Faz um pedacinho e ouve. Eu falo que, pegando essa linha, Emerson, enquanto os profissionais que estão vestindo esse papel de Product Owner, de Scrum Master, não entenderem que são pessoas desenvolvendo produtos através de um framework, de uma metodologia, através de pessoas, para outras pessoas, cara, tá tudo errado. Fica um monte de robozinho apoiado num framework. Vai muito além disso. E sobre ouvir, né? Vai além de você ouvir o seu usuário final. Você precisa ouvir seu usuário final. Mas, cara, ouça seu time também. Né? Eu falo assim... O Scrum Master, ele tem ali já como função do papel ouvir o time, blindar o time, executar as boas práticas do Scrum. Mas o Product Owner é aquele cara mais frio ali, que ele tá olhando pro produto, focado ali no usuário final, né? No projeto, no andamento. Tem sempre alguém instalando chicote em cima do Product Owner com prazos, metas, entregas. O Product Owner, ele tem que entender que sem o time ele não faz nada, ele não entrega nada. E ele tem que entender e ouvir o time, porque o time tem know-how técnico. Então, ele é aquela tecla SAP, né? Então, ele ouve as necessidades e desejos dos clientes internos e externos, porque tem os clientes internos também fazendo solicitações. Ele vai ali priorizar com a experiência dele, com o olhar que ele tem do produto, com a experiência. Mas, cara, como ele tem que ouvir o time? Né? Eu falo que sempre o Product Owner, ele tem que pedir o quê, mas o como, ele tem que ouvir o time. Ele tem, faz parte do Scrum a negociação, né? A abertura é um dos valores Scrum. Ter ali a abertura também para entender o time, as melhores soluções, como desenvolver. E é isso, né? Aí a gente volta ali para o livro que você leu. Está sobre ouvir. Que não tem nada a ver, né? Mas é que eu gosto de assomar as coisas na vida, porque eu vejo esse encaixe pra caramba. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra Fer. Meu Deus. Meu Deus. Ô Fer, quando você falou da pós e você contou, eu pensei em planejamento da forma tradicional e tal. E como que isso casa hoje lá? Porque essa parte do Scrum é um módulozinho para o entendimento amplo de planejamento ou não? Toda a ideia dessa pós que você está fazendo é mais pensar em planejamento, mais voltado para métodos ágeis? Frameworks. Né? É um framework. Eu já tive muitos insights, muitas... coisas que a gente consegue implementar. A gente não tem ainda um ágil puro, né, rodando, até porque eu acho que, como a gente ouviu em outros episódios, né, e a Bruna até confirmou, tem lugar que cabe, tem lugar que não cabe. A gente precisa entender o nosso processo e assumir que
né, que a gente tem uma diferença, um processo já definido, não tem novidades no meio do caminho, não tem alguns obstáculos, né, para a gente ser tão adaptativo e flexível como o Ágil propõe. Mas tem muitas ideias que a gente consegue implementar. Pegando um ponto, né, que ela falou que a Bruna trouxe, né? Empresas fintech ou startups, né, já nascem, né, nesse formato ágil, né? Já está todo mundo, né, harmonizado e trabalhando dessa forma. E quando você trabalha uma implementação, eu queria saber como você traz o aculturamento ou até trabalha o time na questão de autonomia para virar essa chavinha. Cara, é um dos maiores desafios, né? Mas eu parto a partir do treinamento, né? Eu sempre falo, dev não precisa saber, porque o dev tá ali atrás de uma tela codando. Cara, o dev tem que saber muito. Até para corrigir algumas atitudes, não digo atitudes, mas algumas execuções do papel do Product Owner, do Scrum. Uhum. Cara, você só consegue cobrar se você tem o conhecimento. Então, eu começo, de fato, com um treinamento e, se possível, a todos os níveis. É o ideal. É aculturamento de cima para baixo, total, assim. Então, é claro que a gente faz alguns recortes. Então, se a gente pega os executivos da empresa, a gente vai muito mais na visão do aculturamento. E quando a gente pega, de fato, quem vai executar, a gente põe ali algumas práticas de execução, de mão na massa, né? De fato. Mas eu começo pelo treinamento e depois acompanhando ali as cerimônias para pegar na mão mesmo. Sabe aquela coisa de mentoria, de ser mentor, de olhar, de acompanhar, de falar assim, melhora aqui. Lembra lá do treinamento? Não, vamos melhorar esse ponto. Eu sempre falo que para você executar o Scrum, falando aí de desenvolvimento, né? E não só de desenvolvimento. Eu vou pegar um gancho legal de uma coisa que eu te contei lá no nosso papo por telefone. Mas de você colocar sempre, quando você pensa em construção de backlog, você pensar que as histórias são do usuário. Então, a user story, né? Então, ela não é a história do Emerson, da Fernanda, da Bruna, do Product Owner, do CEO da empresa. É a história do usuário. Tem que entregar valor do ponto de vista dele. E sempre ser o menor pedaço independente que entregue valor. Uhum. Então, isso é um erro que eu vejo muito acontecer demais, cara. Porque eu sempre brinco. Não sei se é preguiça ou se é falta de entendimento. Mas eu vejo histórias compostas no backlog que são gigantescas. Então, cara, são aqueles pedaços pequenininhos que entreguem valor, uma funcionalidade pequena, extremamente detalhada, requisitada, com critérios de aceite, regras de negócio, e que você vai ali, dentro disso, você vai quebrando ali nas tarefas técnicas. Aí você pode falar assim, Bruna, legal, realmente, para mim só faz sentido se for aplicado a desenvolvimento de software. Como que você aplica esse conceito em outras coisas? E aí eu te contei que eu aplico alguns conceitos do Scrum no meu casamento. Cara, vocês querem um projeto maior do que um casamento? O meu tá gigantesco, 3 anos pagando esse negócio. E você já vem experimentando um pouquinho ali, né? Já tá vendo os defeitos do Rogério, as virtudes, já tá... Total. 9 anos já, né? Caramba. E aí a gente, enfim, resolveu casar. Na verdade, você tá planejando a festa, né? Porque o casamento você vê... Total. É o MVP. Né? Não, o MVP começou. Já foi. Já foi. Já tem um MVP de 5 anos, sim. Né? E aí, enfim, a gente vai casar tanto no civil quanto na festa, a cerimônia, tudo. E 3 anos que eu tô pagando esse trem, assim, e tô planejando pra sair, assim, o projeto perfeito, né, no final. E aí eu criei um Trello pra isso. Com quadro Kanban ali, né? Backlog to do, doing, done. Apliquei priorização. Então, assim, se faltar grana, o que cai e não compromete? Né? Então, tem a priorização ali. O vestido da noiva cai e não compromete? Não, pelo amor de Deus. Esse daí tem que estar lá no topo do backlog, né? Vale reduzir o nível. O que cai é a despedida de solteiro do noivo. Puta. Total, Fernanda.
Amor, tá, ó, prioridade 0, tá? Não pode ser um negócio desse, cara. Vai, continua. Ele tá inconformado, ele fala, meu Deus. Porque ela tá comandando esse projeto, Rogério. Você tem que, você tem que fazer essa coisa acontecer e virar essa chave aí, meu. Pois Continue. Senão vai arrumar Mas aí, briga aqui. Dentro de quando você quebra, então em pequenas histórias desse projeto do casamento, então você consegue quebrar ali, por exemplo, a papelaria do casamento. É um card. Só que ali dentro eu quebro nas tarefas técnicas. A papelaria do casamento tem o convite, aí tem as tagzinhas, tem a sacola onde vai entregar o vestido das madrinhas, etc. Então tem as questões técnicas. Tem cores ali. Específicas, tecido, tudo certo. Tudo. E assim, é uma organização que só quando você puxa essas boas práticas do Scrum, você consegue aplicar num projeto como esse. Né? Então, quando eu falo para os meus alunos nas aulas que é uma questão de mindset, você leva para a vida isso. Eu criei um outro board no Trello, virou um vício de verdade, assim. O Trello é a ferramenta. É a ferramenta que é gratuita, enfim, né? Ela não é a mais robusta de mercado, para isso a gente tem a da Microsoft, o Azure, e tem também o Gira, né? Mas, cara, é o que eu falo, você não tem cão, você caça com gato. E o Trello resolve super bem. E o Trello pago dá recurso pra caramba. Mano. E tem os power-ups também, os complementos do Google Chrome, que vão te dando vários recursos ali, né? Não é a ferramenta, é o mindset. É o mindset de novo, né? Eu falo, cara, você precisa ir do ponto A pro ponto B. A Ferrari te leva, mas o Fusquinha também. Né? E com recursos diferentes, mas te levam. E eu criei um outro board no Trello que é para projetos pessoais. Então, eu tenho meu backlog, que são os projetos da minha vida. Aí eu tenho o to-do do Indone, que é por ano. Sabe aquela listinha que você faz no dia 1º de janeiro ali? Você fala tudo que você quer conquistar, é os to-dos. Aí tem os doings e os dones. Então, assim, você tem um foco ali, que é outro valor do Scrum, né? Foco e comprometimento com aquilo. Você tá vendo, você tá priorizando, você tá ali acompanhando tecnicamente como você tem que quebrar para aquilo acontecer. Então, cara, eu tenho um Trello onde eu ponho as boas práticas para a vida. Então, se eu pegar... Já que é uma aula e eu tô com a professora aqui, depois eu vou falar... Você vai contar a história de como você virou uma professora, que essa parte é engraçada. O Product Backlog seria o que dentro disso? Se o to-do, no começo do ano, que você diz assim, esse ano vou perder 15 quilos, vou comprar um carro e vou fazer uma viagem para Disney. Tá, esses são os to-dos. Onde está o Product Backlog dentro disso? Por trás disso? Tá por trás, que são os próximos anos. Sabe aquilo onde eu quero estar daqui 5 anos? Entendi. Esse é o meu backlog. Os meus to-dos é aquilo que eu puxei, que eu me comprometi no ano. Né? Eu faço meio que uma sprint anual da minha vida. Pode crer. Então, por exemplo, nessa linha do que eu tô falando, eu disse sim que eu quero ter um inglês fluente. Então, essa viagem para os Estados Unidos faz parte desse inglês fluente daqui 5 anos. Você quebra isso em coisas... Você quebra. O seu objetivo ali do seu board é estar com o inglês fluente e fazer a viagem. Tá. Só que para isso, o que você precisa fazer? Você tem que quebrar isso daí em histórias menores para você ir puxando e conseguindo executar para chegar no seu objetivo. Entendi. Né? Então, você precisa fazer um curso, contratar um professor particular, fazer uma assinatura, por exemplo, num Italki da vida para ter conversação com nativos. Então, o que mais que eu preciso fazer? Entendi. E aí, nesse ponto, e é legal isso que você está dizendo, porque pra gente transferir pra vida contratei um professor, entrei numa escola de inglês... Tá, meu objetivo tá lá, mas não deu certo, não deu fit, cultura, eu precisaria, na verdade, fazer um negócio que é o iTalk, eu precisava ir não sei o quê. Sim. Então muda o caminho agora, mas não perde o objetivo. Exato, você não, imagina se fosse um escopo fechado, né? Você ia ficar naquela escola com aquele professor até o final. E você, geralmente, talvez não conseguiria, você pegaria o diploma, mas continuaria não falando a língua que você precisa fazer. Exatamente. Tá, entendi. E tudo bem, cara, no meio do caminho, se você decidir mudar o lugar da sua viagem. Não quero mais ir pra lá, quero ir pra outro lugar. O importante é o inglês que você quer ter fluente durante aquele tempo. Entendi. Não, essa divisão é muito boa e é muito clara porque cabe muito na vida isso, cara. A nossa vida, e principalmente agora, já foi a época talvez em que a gente nascia... Aí fazia o ensino médio, falava, agora você tem que escolher a faculdade que vai direcionar a tua vida. E aí você vai lá e escolhe engenharia. E depois você olha e fala, nada a ver.
ver, meu. Eu gosto de filosofia, meu. Mas quem disse, cara, que você não poderia arrumar a tua rota e ser um puta engenheiro que tem noção das coisas? Porque por trás da engenharia, por trás da construção de um prédio, você tem entendimento de sociologia, de como as pessoas se comportam, por que aquele desenho cai melhor do que o outro. Então, é um conjunto, né? Se permitir mudar, né, as rotas da vida, as coisas que a gente vai sentindo, que a gente vai experimentando, cara, por que não, né? Mas eu acho que é esse o barato, assim, do Scrum cabe em tudo na nossa vida. E quando você entende o mindset, as boas práticas, você começa a colocar em prática, vira uma loucura, cara. Tem um outro ponto, né, que eu falo que é fazer uma coisa por vez. E é um projeto por vez. Então, o Scrum, ele prega isso. Você toca um projeto por vez, com foco, comprometimento, né? E quando você começa a pegar esse negócio, assim, de executar uma coisa por vez, você começa a levar pra vida também, né? Então, quando eu arrumava as coisas pra minha filha de manhã ir pra escola, eu fazia meio que tudo ao mesmo tempo, assim, a lancheira junto com o TT, tudo, ficava aquela zona, aquela bagunça, assim. Falei, cara, eu não vou entregar nada, calma, deixa eu fazer uma coisa por vez, porque pelo menos, se ela acordar agora, tiver que sair correndo, pelo menos o TT ela já vai tomar, já vai estar pronto, né? E aí, enfim... produto, esse pedacinho, tá? Esse já resolveu esse que é a questão da fome. pedacinho já foi, né? Então, você sprint de 1 hora, né? Porque você tem 1 hora, né? Pra terminar tudo. Literalmente um sprint, meu. Exatamente. Aí você trabalha a priorização, tá? O que é mais importante, né? O TT ou a lancheira pronta? Enfim, vira uma loucura. Essa cabeça vai dando uma pirada, assim. Cara, é muito legal. Isso é muito maneiro, esse assunto. Eu acho que ele tem muito espaço. Não é novo, né? Eu vejo aquele episódio que a gente pôde bater um papo lá com o Alexandre de novo. Eu digo porque foi uns que eu tive contato e me ajudou muito. Eu li aquele livro A Startup Enxuta, do Eric Ries, que me ajudou muito também. Sim. Teve algumas outras coisas que você vai tendo contato que vão transformando, né? Essa recente viagem que eu fiz agora, a gente foi para uma conferência de remuneração nos Estados Unidos. Aí eu tava jantando um dia com o pessoal do Brasil lá, e a gente discutindo, falou assim, cara, esse negócio de ágil, pô, na prática isso não funciona. Eu vi algumas pessoas questionando, porque eu tenho uns caras de tecnologia na minha empresa, que, pô, cara, não funciona, velho. Aquele cara, ele não faz o que tem que fazer, etc. Eu falei assim, cara, existe uma coisa que é você pensar que tá no modelo ágil e a outra coisa que realmente é aquilo estando acontecendo. Será que o cara tem o suporte para isso? Porque você tem um desenvolvedor lá e fala, aqui é ágil. Beleza, mas cadê as outras etapas? Onde é que você quer chegar com esse produto? Mas é a cultura também, né? O que a gente falou, treinamento, tudo, né? Eu acho que é um pouco assim, querer falar que trabalha no ágil porque tá na moda, grife, né? Porque é bonito, mas... Eu até falo assim, se a gente abrir agora, qualquer pessoa que estiver assistindo, abrir o LinkedIn de uma forma muito neutra, quiser até deslogar assim para fazer a busca, para não ter nenhuma interferência de algoritmo, busca lá, faz um filtro, São Paulo, estado de São Paulo, Product Owner. Cara, tem muita vaga. Scrum Master, agilista... Agile Coach, Agile Master, todos esses termos, né? Cara, tem muita vaga, muita. O mercado tá muito aquecido. O desenvolvedor, então, nem se fala. E a gente não tem pessoas preparadas para tal, né? Então, tá tendo essa demanda de rodar o ágil, mas não tem as pessoas preparadas para essa execução. Então, acaba sendo o que a Fernanda trouxe. É a camiseta do ágil, mas por trás ou tá um híbrido, um meio a meio, né? Ou não tem plano nenhum. Ou não tem o que a gente chama de go horse, né? Vai embora de qualquer jeito, tem que entregar, não importa como. Não, mas a gente faz isso dentro de uma sprint. Isso que é importante, né? Mas não sabe nem o que tá fazendo. Então, cara, tem muito detalhe dentro do Scrum que quando uma empresa se propõe a abrir o papel do Product Owner ou do Scrum, primeiro, entender que existem esses dois papéis de verdade, né? Também tem, eu brinco assim, as vagas roubadas que tem por aí, né? Que é os dois papéis numa vaga só, né? Numa contratação só, enfim. É importante entender que tem muita coisa para ser executada para dar certo, porque senão o que a gente ouve é isso. O Scrum não funciona. Escuto muito dos meus alunos. Aí, na hora que eu começo a dar aula, explicar como que é a construção de um backlog, como que é a construção de uma história do usuário, uma priorização, como que conduz as cerimônias, né? Uma daily. Cara, daily, assim, tipo...
eu não sei, mas tem tanta distorção na daily. Já ouvi pessoas me dizendo que tem daily de 2 horas. Isso tem relação com o tempo também. Cara, não, a gente tem uma daily de 40 minutos, mas a gente fica falando do Pantanal, de como foi o capítulo, a Juma lá. Cara, tem que ter foco, tem que ter uma boa condução, tem que ter a retrô, cara. A retrô não é lavação de roupa suja. Cara, é para um processo de melhoria contínua. A daily é para mostrar a cadência do desenvolvimento, né? O refinamento com o time, a estimativa de esforço. Então, é muita coisa que só quem está preparado, quem estuda, quem pega experiência nessa execução, consegue fazer a coisa rodar. E mais que isso, consegue driblar todos esses desafios de aculturamento. Tem que ter uma pessoa que já está aculturada ali tocando tudo isso. Né? Um PO Scrum Master. Porque senão, no final, vai ser isso. Não funciona. Cara, não funciona, mas a daily você faz dia sim, dia não, durante 2 horas. Cara, não vai funcionar. Tá desvirtuando o objetivo do papo ali. Porque o que o Scrum, diferente de uma metodologia vem da raiz da palavra método, né? Tudo engessadinho, processo, aquela coisa sistemática. Quando a gente fala do Scrum, ele é um framework, ele é um molde, ele é um caminho, ele permite que a gente faça adaptações e mudanças. Só que tem que tomar cuidado, cara, porque se você muda tanto, faz tanta adaptação que não é mais Scrum. Saca? Tipo, você muda tanto, vira um Frankenstein tão grande o negócio que não vai responder mais. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Dá pra ser PO e dá pra ser Scrum dentro do mesmo projeto, uma única pessoa? Isso é saudável pro projeto? Exato, tudo dá nessa vida, né? É aquela coisa, dá pra dirigir e mandar mensagem? Cara, é o risco, né? Você tá colocando a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Então, tudo dá, mas nem tudo é bem-vindo. Então, a mesma coisa, assim, não é saudável. Porque são olhares diferentes. Interesses, né? Interesses diferentes, Fernanda. O Product Owner, ele tá olhando pro projeto. Eu acredito que o Product Owner tenha que abraçar o time e falar, tamo junto. Eu sou parte do time, eu não tô deslocado do lado de fora, né? Mas o interesse dele é no produto. Ele vai olhar para funcionalidade, entrega de valor, a gestão do projeto ali para entregar um melhor produto no final. E o Scrum Master não. O Scrum Master, ele tá ali de fato mediando o time, blindando o time, auxiliando na comunicação e olhando para o framework. São interesses diferentes, né? Então, o mesmo profissional vestindo os 2 papéis, ele vai ter, assim, sabe, um conflito de identidade. No final do dia, ele vai ter que passar com o psicólogo, assim, tipo... Mas é o projeto, ou é o time, ou é o framework, né? Então, de fato, não é tão saudável. Realmente são 2 papéis, tá? Eu tô te perguntando isso porque a gente saiu com um quadro novo aqui que chama Consulta Aqui. Então, desde o momento da concepção, a ideia, ela tem um objetivo muito comercial, obviamente, com ele. Mas a concepção dele, de novo, foi seguindo a lógica desse cara aqui. Porque eu falei, cara, como que nós vamos fazer esse negócio acontecer? Bom, né, pensamos, quebrando essa paradigma, precisamos de estrutura, isso, aquilo, legal, mas precisamos de um produto. Então a gente precisava criar um piloto. Aí, de novo, vamos lá, vamos criar um produto para as pessoas. Puta, que legal, criou isso aqui, experimentamos. Quem que vai ser o cara que vai fazer isso aqui, que vai ser uma bancada que vai colher conteúdo? Então, esmiuçamos as pecinhas assim para a gente conseguir ir produzindo ao longo do caminho. Mas eu tô dizendo porque eu fico um pouco nesse conflito, porque eu não quero ser o cara que vai tecnicamente trazer o time e falar, vamos pegar esse pedacinho, quem é responsável por colher perguntas, quem é responsável por elaborar respostas. Então, às vezes eu me vejo. E aí eu me vejo também nessa dupla confusão, né? É isso, gera um conflito. Porque eu quero, do ponto de vista comercial, gerar os negócios. O produto é isso, eu quero gerar negócio com o produto, quero engajar as pessoas, porque eu vou sanar problemas delas. Se ninguém comprar 1 centavo da carreira, não interessa. O que eu queria é que a pessoa olha para nossa mãe. Só que depois eu vou na construção e eu vejo um pouco desse conflito realmente, porque eu tô pendendo para uma área que o cara que precisa fazer o programa e não tem que ter um interesse comercial naquilo, às vezes eu posso poluir esse cara, né? Então, mas é difícil achar as pessoas para... Cara, eu vou dizer para você, é real. Quem tá... É um conflito enorme. Achar quem se dispõe a ser esse papel também, porque
às vezes o cara tá dentro de um cargo, ele enxerga isso como, puta, mais uma responsabilidade, talvez eu não queira essa dor de cabeça, tipo, não tem o glamour todo, no fim das contas, você tem que arregaçar a manga e fazer, sabe? Exatamente, assim, eu falo, depois da aula que eu foco bastante no papel do Product Owner, eu sempre pergunto, eu falei, e aí, vocês ainda querem ser POs? Cara, porque é tudo menos glamour, né? O glamour fica ali pro Product Manager, né? Que apresenta o produto, tá ali nas reuniões e tal. O Product Owner, cara, ele tem muito do perfil. Quando a gente fala, você vai saber do que eu tô falando, quando a gente fala do RH, que a gente traça aqueles perfis, tem o analítico, o comunicador, o executor. Cara, o Product Owner, pessoas que vão se dar bem ali, são os executores, né? Porque é muita mão na massa. Ali eu falo, o Product Owner, uma das funções dele é ser o escriba, ou seja, a pessoa que vai construir as histórias do usuário. É extremamente trabalhoso. E não é somente escrever, é escrever com um entendimento do que entrega valor, né? Então, realmente, não tem ali um glamour, e é muito trabalho. Né? Tem um videozinho que eu gosto bastante de uma fintech, que ele faz um vídeo do que é ser um Product Owner dentro dessa fintech. E aí eles entrevistam alguns Product Owners, né? E todos eles falam, aqui você trabalha muito. Aqui a gente trabalha muito. E fala, então, tá vendo? Product Owner, de fato, trabalha muito, né? Mas tem acontecido isso, Emerson. Essa questão de você pegar pessoas que já estão dentro da empresa, já entendem muito do negócio. Porque eu falo, para você ser PO, você tem que entender do produto. E a dica de ouro que eu sempre dou. Você não tá dentro da empresa e se transformou num PO. Você encontrou uma vaga e falou, vou ser PO, estudei, me preparei, tô entrando, né? Tem uma vaga ali, uma posição. E eu falo, não tenham medo de pedir imersão no produto, de estudar o produto. Porque na tradução literal, Product Owner é o quê? O dono do produto, o decisor dele. Como que você decide por uma coisa que você não conhece? Cara, é difícil, né? Então eu falo assim, hoje como mãe, eu consigo decidir algumas coisas pela minha filha que tem 5 anos, que ainda é menor, porque eu conheço ela de trás para frente. E você conhece os valores da tua casa e você tem um entendimento macro do negócio, que você fala, é pra lá que nós vamos. E é por isso que você não vai assistir esse desenho, né? Cara, ele só consegue decidir alguma coisa se você conhece. A mesma coisa é no papel do Product Owner, sabe? Então eu falo, gente, não tenho medo não. Tipo, não, mas a vaga é urgente, já tem que começar com o trem andando. Tá, beleza, a gente, né, não vai abandonar a coisa, mas eu quero conhecer a fundo esse produto. Então é isso, tem os dois lados, de quem está ingressando num produto novo, de fato, ou migrando de carreira, ou começando um projeto novo, ou quem já está, que é ali um analista de negócios, da área comercial, e fala, cara, você entende tanto do produto, vem executar o Scrum aqui, vem ser o Product Owner. E aí eu falo que às vezes é mais fácil, porque essa pessoa tem um conhecimento tão grande do produto, ele vai ter que ser treinado o quê? O aculturamento e o framework, né? Ele vai ter que estudar o aculturamento e o framework. Antes de te perguntar outra coisa, seu trabalho final de conclusão, você escreveu sobre o quê, Fer? Foi sobre produto digital. A gente tinha que vender um produto que atendesse, que ajudasse crianças do ensino fundamental. Então, a gente criou um produto que foi um jogo. Entendi. Foi mais pro digital. E o método para construção dele, vocês trabalharam dentro desse framework? Sim, a cada aula a gente ia construindo um pedaço do produto, né? Desde a descoberta dele, regras de negócio, até fazer o protótipo. Eu perguntei isso porque eu ia colocar a Fer numa sinuca de bico e todo mundo fala que eu coloco as pessoas nessa situação, né? Por isso que eles não querem se meter a hora às vezes. que gagueja, né? É por isso que a gente demora 1 ano para aceitar o convite, né? Mas porque eu ia perguntar assim, eu não sabia do que era, se fosse alguma coisa relacionada à carreira, porque a Fer, ela tem um desafio aqui, ó. Eu não sei, sabe essas coisas que a gente não sabe botar o nome no cargo? Eu não sei colocar, eu não vou agora entrar nessa seara, entendeu? Mas é um mega desafio. Só que eu olho pro nosso produto hoje e nós temos
Nós temos um produto que é uma assinatura, que é um produto de prateleira, que, pô, tá lá, que ele tem o seu próprio desenvolvimento, que eles vão melhorando esse produto. E nós temos um outro lado que é de consultoria. E a consultoria é quando o cara compra um projeto, que ele tem começo, meio e fim, então ele sabe, ó, eu tô comprando aqui a estruturação dos meus cargos e a construção da minha tabela. Pronto, você quer isso no final. Só que a construção dele... E a sinuca de bico vem agora, que é o momento em que eu vou querer que ela diga o que ela pensa sobre isso, para toda a área dela ouvir. Mas eu olho para esse produto hoje e eu vejo possibilidades de se trabalhar com esse framework. Porque às vezes o cliente, ele compra algo da gente e no comercial ele tem uma expectativa, mas que ela não é muito bem ainda consolidada na mente dele. Então, há uma grande chance de errarmos se nós basearmos esse projeto em cima do briefing que o comercial pegou. Porque o comercial, ele não teve tanta intimidade, eu não pude entrar no negócio. Saca um lance? A proximidade, o risco, né? É o risco. Então, daí a partir do momento em que o comercial faz a passagem do projeto e você começa a se pautar nisso, talvez o ponto é, puta, o comercial errou. A gente errou aqui porque o comercial trouxe um briefing errado, né? Então, o lance existe uma calibração necessária. E se a construção ela fosse quebrada em vários pedaços, que eu acho que tem parte que a gente faz isso, né? A chance de você captar esse tipo de coisa e do cliente falar, eu sou co-criador dessa parada, eu não, né? É grande. Como é que você acha que se encaixa isso hoje? Você acha que a gente está distante, que nós temos... Eu acho que não. Eu acho que, assim, o nosso produto, ele já tem uma metodologia, né? Que é o Salary Mark, né? Então, a gente já tem o passo a passo para cada etapa que a gente vai executar. Por isso que eu acho que, assim, é tudo muito definido. Agora, cada cliente tem sua dor, cada cliente tem suas expectativas, né? Seus anseios. Então, o que a gente vem discutindo a melhoria disso, de que é trabalhado no Scrum, é de ter feedbacks mais curtos, né? Não deixar um feedback no final do projeto, mas ao longo do projeto a gente ir experimentando e conversando com o cliente, viu? Estamos na linha, né? Esse é o próximo entregável, essa é uma prévia. Então a gente ir dando pequenos insights durante o projeto para estar certo que a gente está no caminho do que vai atender a expectativa lá no final. Então, isso eu acho que é o que a gente tem aprimorado que vem do Scrum. Eu concordo. Eu concordo porque o cliente, às vezes, ele não sabe pedir. Eles têm a dor. Ele sabe o que ele quer, assim, mas ele não sabe pedir exatamente o que precisa, né? E o comercial, ele coleta o quê? Aquele pedido, né? Eu tenho um objetivo. Tá entendendo o lance lá que você falou? Não mistura o Scrum com o PO, porque o que eu quero... Fechar a venda. Esse é meu alvo. E eu vou E a partir disso, cara, bora pro próximo. Não existe esse afeto, esse apego a essa história. E o PO, né, o Product Owner, quando ele vai tocar ali o projeto, o entregável, ele tem que trazer o cliente para perto. Né? A comunicação cliente-projeto, quem faz essa ponte é o Product Owner, né? Que coleta as validações, feedbacks, enfim. Então, cara, traz o cliente para perto para você entender a dor dele e trazer a melhor solução. Porque às vezes o que ele pediu não é nem o melhor. Às vezes você consegue entregar muito mais do que o que ele pediu pro comercial, saca? E é muita informação. Isso a gente tem escutado com frequência. Quando você apresenta uma proposta de um projeto completo, você fala, você detalha tudo. Mas é difícil ele assimilar tudo que vai acontecer no projeto, todas as entregas. Então, a todo tempo a gente tem que fazer exercícios de lembrar. Olha, não, essa etapa vai tratar isso, a próxima a gente vai ver tal coisa. Então, é o reforço, né, do escopo. Exatamente. Recentemente, eu recebi uma demanda de um cliente de varejo, onde ele... Assim, não, obrigada, valeu. A dor, né, é não ter acúmulo de cupons de desconto. Essa era a dor, né? Porque ele gerava muito cupons em feiras, eventos, e aí como o sistema estava permitindo você incluindo os cupons, cara, imagina, né? Você conseguiu 80% de desconto, cadê? O lucro vai embora. Então ele queria que não fosse cumulativo, você aplica um ou você aplica o
o outro. Só que ele queria a inteligência de permitir que o usuário ficasse com o cupom mais vantajoso para ele. Então, ele tem um de 40 e um de 50, cara, coloca o de 50. A gente vai aceitar, o seu cupom maior é esse aqui, você tem 2, né? Seja um pelo perfil que você tem, logado e tal. Só que o cliente, ele juro pra você, assim, ele desenhou toda uma arquitetura, assim, que ia ser um trabalho absurdo pra fazer, ia ficar caro, o desenvolvimento, né? O prazo ia ser muito longo, porque ele desenhou de um jeito essa solução. O briefing do cliente foi um negócio, assim, faraônico. Aí a gente sentou com essa dor, que fala, bom, ele tá pedindo isso aqui. Mas, na verdade, a dor dele é o quê? Não ter acúmulo de cupons e o usuário final dele, que compra na loja dele, saber qual que é o cupom maior. Então, cara, vamos já fazer uma inteligência que na hora que você joga o cupom, já vem um alerta e só permite a inserção de um. É muito mais simples do que tudo que foi pedido pelo cliente. Só que a gente só consegue isso depois que a gente fez uma reunião com o cara, né? A gente chamou o cliente e falou assim, tá... E se fosse assim, a gente pensou desse jeito, vai te atender? Ó, a gente fez uma telinha aqui, um protótipo. Isso daqui resolve a sua dor, a gente tá entendendo a sua dor e desse jeito fica viável financeiramente em questão de prazo para desenvolvimento. Aí ele virou e falou assim, cara, não, é isso resolve minha dor, né? É que eu pensei daquele jeito. Legal, então quer dizer, o comercial coletou o quê? Eu queria daquele jeito. Né? A estrutura de pensamento do cara, que pode estar errado. Exato, a gente conseguia entregar algo muito mais simples que entregava o mesmo valor, saca? Muito mais barato para o cliente, enfim, num prazo muito menor. E aí a gente já desenhou para ele um roadmap. Tá, então, só que primeiro a gente vai entregar para você já não permitindo que tenha o acúmulo de cupons, beleza? A primeira entrega é essa. Depois a gente vai fazer uma outra entrega, que é a inteligência do cupom de maior valor para o seu cliente. Então, olha isso, a gente já conseguiu quebrar as entregas, né? O PO pensa nessa quebra? O PO tem que pensar nessa quebra, mas às vezes não sozinho, tá? Às vezes junto com o cliente, às vezes o time ajuda muito a pensar nessa quebra, tecnicamente. Porque tem noção de time, né? Falo, cara, é mais fácil programar isso aqui do que isso aqui, então vamos... Eu falo que é uma soma, né? Quando a gente trabalha a priorização de backlog, quebra, a quebra a gente sempre tem que pensar o menor pedaço independente que entrega valor, né? É que nem eu falo assim, você consegue quebrar pensando na Uber, por exemplo, origem e destino? Cara, não dá, cara. Se você não tem o destino, você não chega no lugar. Origem e destino tem que estar junto numa funcionalidade só. Mas é o pensamento, menor pedaço independente que entrega valor. E quando você trabalha a priorização desses pedaços, eu sempre gosto de buscar técnicas que dão o olhar do ponto de vista do usuário final. O que entrega mais valor para ele, né? Só que, cara, não é só isso. O esforço vai ajudar a tomar decisões do que você vai puxar para uma sprint primeiro. A visão técnica do time, né? Então, se a gente desenvolver esse primeiro, a gente já pega o aprendizado pro próximo, já fica metade desenvolvido. O esforço desse aqui é muito menor, então cabe mais coisa na sprint. Então, para isso que existe o refinamento junto com o time, né? Para ele dar essa visão e o PO tomar a melhor decisão baseada em todas essas informações. Legal. Me conta como é que foi ser professora, assim, como é que começou esse negócio? Caraca, como é que você foi né? jogada nesse mundo? Eu vou pegar um gancho com um negócio que você falou alguns minutos atrás, né? Que você fala assim, eu decidi engenharia e no meio do caminho pensei em fazer sociologia e por que não a gente não pode mudar, né? Eu olho pra trás e eu falo assim, caramba, eu devia ter feito pedagogia porque eu me encontrei sendo professora. Aí eu paro pra pensar e falo, não deveria. Porque se eu tivesse feito pedagogia, provavelmente eu ia estar, de repente, dentro, ensinando, sei lá, história, dentro de uma sala de aula com adolescentes, e não é isso, sabe? Hoje é passar o conhecimento da minha profissão para pessoas que são adultas, maduras, né? Então, eu falo, não era isso. Eu realmente juntei a fome com a vontade de comer, fiz cursos, depois que eu entrei na área de professora, eu fui buscar cursos de metodologias ativas, de sala de aula invertida, enfim, né? Fui estudar algumas técnicas de sala de aula, de didática, mas com base na minha profissão, né? Então, olha só que legal, assim, talvez realmente não era pedagogia o que eu deveria ter feito, né? Mas foi muito engraçado, porque eu fiz minha pós-graduação lá na Impacta, e aí o coordenador do curso, na época, ele chamou alguns alunos, não somente eu, mas alguns alunos que ele percebeu o perfil, né, de professor.
E aí ele me chamou para dar uma disciplina, na época de marketing digital ainda. E eu falei, vou, né? Eu sempre topo tudo. Que ano foi isso? Porque você tava com marketing digital em 2015, né? Isso, foi 2016. Então Minha primeira aula foi 2016. E aí, cara, foi um show de horror. Foi péssimo, assim. Eu planejei 16 horas, 4 encontros. E era uma turma, assim, que era ali na Faria Lima, no World Trade Center, ali em São Paulo, sabe? Os caras tudo copo stand, coletinho. Cara. Aí eu preparei o conteúdo para 16 horas. Juro pra você, o conteúdo de 16 horas, de 4 encontros, acabou em 2 horas do primeiro. Eu desembestei a falar. Não pus exercício, não abri pra discussão, nada, assim. Dispensei os alunos 2 horas antes do primeiro encontro, não tinha mais o que falar. Cheguei em casa, assim, enfim, já morava junto com o Rogério, né? Aí virei pra ele e falei assim, nunca mais vou voltar. Foi horrível. Os alunos me olhando com aquele olhar de julgamento. Eu falei, não, eu não quero mais, né? Chorava, cara, igual uma criança, assim. Aí ele virou e falou assim, não. Ele falou, tudo bem, você não quer ir mais, beleza. Mas o que você assumiu, você vai. Você vai caçar conteúdo não sei aonde, mas você vai entregar aquilo que você se comprometeu. E aí, é madrugada, enfim, corri atrás. Terminei aquele encontro decidida que ia parar ali. E aí foi a última disciplina do curso deles. Né? Em vez de fechar com chave de ouro, né? E aí teve 2 meninas, naquela época tinha TCC ainda, TCC artigo científico. Elas viraram e falaram assim, Bruna, você aceita ser nossa orientadora? Eu falei, eu? O desastre. Espera, não, deve ser outra pessoa. Eu, né? E aí, por fim, acabei aceitando. As meninas tiraram 10, né? Até hoje eu agradeço muito essa minha aluna, a Raíssa, porque foi graças a ela, assim, que eu continuei, que eu não desisti, porque eu falei, essa aluna viu alguma coisa de bom em mim. E aí ela tirou 10 no TCC, eu fui na banca avaliadora dela. E aí o coordenador falou assim, tem outra turma, você não quer? Vou tentar de novo, agora eu já tô mais organizada. E aí coloquei atividades e tal. E aí foi. Eu falo, hoje é a minha paixão, assim. Hoje eu posso estar cansada, a aula começa às 19 horas, né, Fê? Às vezes você teve aquele dia, assim, 5.999 reuniões em 8 horas de trabalho. E aí você fala, 19 horas eu entro no segundo round, que é da aula. E aí, aquela hora que você toma uma água, faz aquele exercício maxilar, sabe? Dá um sorriso e eu entro cansada na aula. Mas eu saio em êxtase, assim. Eu saio em êxtase do final da aula, pra mim. Legal. É uma paixão. O Clóvis de Barros, que ele fala muito disso, né? Um dia ele era um moleque tímido, ele não era o carinha da escola, que era o que conseguia chamar atenção, aquilo outro. Aí um dia tinha que fazer um seminário que você botava o aluno e falava, você tem 15 minutos para fazer a apresentação sobre determinado tema. Mas todos nós já caímos disso na escola, que era para muitos era um terror, né? Quando ele pega o dele, mesmo esquema assim, ele preparou um negócio assim, tipo, não, era uma aula que ele tinha na mão, em 15 minutos ele concluiu o raciocínio e a galera, continua. Não, mas acabei. Não, continua falando isso porque tá muito legal te ouvir. Daí ele diz, a partir daquele momento eu entendi, aqui é meu lugar, tipo, né? E aí você vai embora, né, cara? Exato. A gente ensinar é um exercício tão legal, porque você aprende tanto. É a maneira de você aprender de fato. Quando você escuta uma história, você fala, como é que você aprende? Conta esse negócio. Você sabe de ágil, né? Como é que você ensina alguém? Cara, você começa a estudar essa parada, começa a falar sobre isso, começa a ensinar alguém, né? O negócio vai. Exato. Tem a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que fala que existem 2 níveis de aprendizagem. A aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Então, quando você lê, escuta, ouve, você absorve até 50%. Quando você executa, debate, ensina os outros, pode chegar aí até 95%. Caramba. Então, por isso que escrever sobre algo que você tá ali é um exercício legal, né? Exatamente. Você bota o cérebro para começar a questionar algumas coisas, os caminhos. E, no geral, assim, a minha aula, eu sempre busco trazer hands-on, que é justamente para trabalhar essa pirâmide de aprendizagem. Então, obviamente, eu tenho que passar conceitos, não tem como.
Mas eu sempre faço eles executarem, né? Então, a Fernanda tá aqui que não me deixa mentir. Mas na minha aula de Product Discovery nem se fala, né? Eu abro um Miro ali cheio de frames e eles executam, de fato, constroem um produto, o discovery de um produto. Mas na aula de Scrum, por exemplo, tem uma aula que é mais densa, que é mais conteúdo, mas depois eles constroem o backlog, escrevem as histórias do usuário, priorizam, estimam o esforço. Então, assim, cara, é muito mais... você absorve muito mais do que só simplesmente escutar como que faz, né? Cara, vai lá aplicar, escreve você a história, entende como que é essa quebra na prática. Então eu trouxe isso. Acho que agrada, né, Fernanda? Sim, o que você acha? A turma gostou, né? Qual é o NPS agora aqui da Bruna? Não, é Tá na sua 10. mão? Já dei. Todo final de disciplina a gente recebia um link ali para avaliação. Mas eu tiro o chapéu mesmo para professores do online, porque eu vejo assim que é muito difícil você dar aula com 100% com câmera fechada, só o professor ali, às vezes ficava, gente, vocês estão aí mesmo? Me dá um alô. Engajamento do público, né? E por outro lado, a cobrança dos alunos por aulas interativas, por aulas, né, que integre, né, que tenha trocas, né? Então, as dinâmicas que você trazia realmente... né, dava uma sacudida ali, né? Dava uma animada, né? O interesse também mudava. Teve uma aula também que eu achei muito interessante, que foi acho que a última disciplina, que era de preparatório pro Scrum, né? Eu falei, gente do céu, curso preparatório, últimas aulas, né? Falei, vai ser de dormir, né? Eu imaginei que fosse muito conteúdo. E a professora fez todas as aulas com o Kahoot. Gente, foi muito gostoso, porque para quem gosta de competição, né? Eu não ligo muito assim. Não sou muito competitiva. Imagina. Não. Mas foi muito divertido. E aí, em cima das respostas, depois ela trabalhando para você ver o que você acertou, o que você errou. Então, os professores têm um desafio aí muito de buscar ferramentas para dinamizar bastante as aulas. Cara, é incrível. Eu vim do modelo de aula presencial. E na minha aula de Scrum, quando eu queria falar que a gente entende a capacity do time lá pela terceira, quarta sprint, porque a gente vai errar a estimativa, né? A própria palavra diz, é uma estimativa, não é uma ciência exata, uma certeza, né? E aí eu levava bolinhas de piscina de bolinha, sabe? Eu fazia uma dinâmica presencial, colocava todo mundo em pé, passando bolinha para mostrar o quanto a gente aprende com a execução, né? Como é que a gente melhora. Na hora que a gente caiu no online, eu falei assim, e agora? Como que eu passo bolinha no online, né? Como que eu faço essa dinâmica? E enfim, eu transformei as bolinhas numa receita de lasanha online, cara. Como assim? Como que você quebra uma lasanha ali, assim? Durante um período, como que você executa uma receita de lasanha? Tá, agora você pegou os aprendizados dessa receita. Como que você melhora? E aí, enfim, eu conseguia passar a mesma mensagem que conforme você vai executando e detalhando mais a receita da lasanha, melhor essa lasanha, mais completa essa lasanha vai ficar, né? Mas eu fazia isso com bolinhas. Piscina de bolinhas, né? Num negócio totalmente prático. Então, olha a reinvenção que a gente tem que buscar. Adaptação, teve que né? buscar. Exatamente. Que doido, né? Muito doido, cara. Mas é isso. Hoje eu falo assim, ano que vem eu pretendo fazer meu mestrado para continuar nessa área acadêmica. E você quer o quê? Qual é o seu objetivo de pesquisa? Cara, eu quero ir para a parte de tecnologias emergentes na educação. E o que tem nessa linha, assim, que te chama atenção? Produtos digitais, essa parte de justamente buscar a tecnologia e inovação na sala de aula, né? Principalmente porque, por mais que está retomando, o apoio da tecnologia e do digital vai estar presente, até nas aulas presenciais cada vez mais, né? Então, é sempre buscar isso, como que o professor pode trazer a interação na sala de aula através do digital. Através das novas tecnologias, inteligência artificial, bots, enfim. Você sabe que eu vi um professor... esses dias uma matéria está trazendo às crianças o déficit que está tendo na questão de interpretação, porque a leitura está caindo pra caramba. Né? Mas não a leitura
Porque quando você lê uma matéria dentro de um site específico na internet, é uma coisa. Agora, quando você mergulha numa história, que você tem que entender uma narrativa, que você tem que recriar isso na tua mente, apesar da galerinha falar assim, essa galerinha nasce conectada, etc., mas eles estão perdendo muito na capacidade de conseguir se desenvolver nessa linha. Sim, você fala, não, mas a escrita não é mais necessário. Como não? Tipo, quando você pensa na ideia de conceber um produto e vai fazer um backlog... Tem propósito dentro dessa parada. Total. Como é que você consegue reproduzir isso? Não é, né? O que você pensa disso? Você acha que a gente também... Agora é um pouco de viagem, tá? Você acha que a gente caminha tecnologicamente para alguns lugares que talvez não é ali que vai resolver alguns problemas da humanidade? Cara, eu acho que assim, uma coisa não anula a outra, sabe? Elas se complementam. Eu penso que tudo vai se complementar, assim. Não dá simplesmente para anular. Existe uma inteligência humana que precisa ser baseada em toda essa questão da escrita, do storytelling. Cara, até para você programar os robôs, você precisa ter uma inteligência humana ali para fazer isso, né? Você comentou essa história aí da narrativa, né? Quando eu leio para minha filha, ela ainda não lê, né? Ela tá começando agora essa alfabetização, que eu leio algum livro para ela ali, alguma historinha. Quando eu termino de ler, eu falei assim, filha, você gostou? Você entendeu? Ah, entendi, mamãe. Eu falei, então conta para mim. Conta o que você entendeu. Eu faço ela me contar a história de novo. É o exercício de ensinar, tá vendo? Exato. Fala, me conta agora o que você entendeu, né? Às vezes ela conta direitinho, às vezes ela perde alguma parte da história. Eu falo, mas você lembra que tem aquela parte assim? E aí eu faço ela pensar e retomar esse pensamento, né? Então, assim, eu, Bruna, tá? Eu acho que tem muito aluno aqui que não vai gostar do que eu vou falar. Talvez até a Fernanda, né? Mas... eu, assim, fiquei extremamente triste quando caiu o TCC da pós-graduação, né? Isso foi, enfim, uma determinação do MEC, ficou opcional para as instituições de ensino superior manterem ou retirarem, né? Mas eu, como professor, fiquei muito triste. Porque, cara, é um desenvolvimento de pesquisa, é um desenvolvimento de escrita. Eu juro pra você, assim, eu peguei muitos alunos que tinham uma dificuldade absurda de escrever. Eles tinham um puta projeto, uma puta ideia, uma puta pesquisa. Não conseguia ter um começo, meio e fim numa escrita de um artigo científico de 21 páginas. Desaprende, sabe? E como é necessário isso? Nem todo mundo quer seguir uma carreira acadêmica, fazer um mestrado ou escrever um livro. Mas, cara... precisa saber escrever. Eu fiquei extremamente triste. Eu acho que a educação perdeu muito com a saída de artigos científicos e TCCs de uma pós-graduação. Eu concordo com o que você está falando. E por isso que eu acho que o que vai mudar a sociedade não é você fazer universidade pra caramba. Então, assim, algumas críticas agora, né? Mas você vê, assim, um mega programa do governo para abrir universidade pra caramba, etc. Só que quando o cara chega na universidade, por mais que tenha incentivo, uma porrada de coisa, ele chega muito quebrado. Ele chega com uma base muito destruída. Então, o ponto não tá na fundamentação. Não estou dizendo que a faculdade não é necessária, mas quando você aposta todas as fichas nela e esquece do fundamento, cara, chega um cara com 18 anos de idade que ele não sabe escrever, que ele não sabe ler. E aí tirar o TCC é quase que assim, faça isso, porque senão a galera não vai conseguir concluir essa parada, né? E aí chega esse cara no mercado de trabalho com 22 anos de idade, não sabe 23, escrever um e-mail. Não sabe. Para uma diretoria, não sabe reportar, não sabe se comunicar, não sabe fazer uma linha de construção de comunicação, sabe? E aí tá o problema. E eu volto pra base de novo, porque é no ensino fundamental de fundamentos, não do fundamental que eu quero quebrar lá dos 7 aos 14... que é ali que, pô, cara... Não, antes, tá? Eu vou dizer família, tá? Toda aquela parte essencial, mas vamos daqui pra cá. Esse gap aqui, ele é muito importante, porque às vezes você fala assim, cara, conta pra mim sobre um produto, inventa uma história sobre essa batata. Cara, aqui tem milhares de coisas que você pode fazer, mas o cara fala, cara, o que eu faço aqui? Tipo, eu posso contar uma história, fazer um comercial em que eu vou contar a história de alguém que se diverte, que acontece uma piada, etc. Meu, isso eu acho muito embaçado, porque eu tô vendo um mega problema vindo por aí, sabe? Já existe, a gente percebe no mercado de trabalho as pessoas que chegam, e eu não sei como que vai resolver isso, cara. E trazendo isso pro Scrum, tá? E pro papel do Product Owner, que é o escriba, cara, a gente gera uma série de problemas. Porque a Fernanda deve lembrar desse exemplo da aula também. Que eu falo, não sei se é preguiça ou o que é, mas a estrutura básica de uma história do usuário é eu
Product Owner, que estou escrevendo, como, ou seja, me colocando no lugar e gerando a empatia do meu usuário final, né? Então, eu como aluno, professor, passageiro, motorista, desejo, quero, né, preciso do que é a funcionalidade, por que ou para quê, né? E eu falo, é extremamente importante você colocar o porquê ou para quê ali, porque você leva para o seu time a importância. E eu falo assim, o time jamais pode se sentir um pau mandado. Ó, faz isso. Cara, quando ele entende a importância daquela funcionalidade, daquele desenvolvimento, abre um leque pro time inovar ali, né? E eu falo, não sei, acho que eu tenho preguiça de escrever o porquê ou para quê, porque as histórias param só na funcionalidade, sabe? E aí, quando você... Isso é a estrutura da história do usuário. Lá dentro, você tem que requisitar nos mínimos detalhes, né? Não tem o óbvio. É nos mínimos detalhes. Cara, se você não tem uma boa escrita, uma boa estruturação da ideia... Cara, como vai ser difícil você construir isso, né? Cara, eu concordo, porque é mais ou menos a história do cara que tá erguendo, né? O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô assentando tijolo. E você? Ah, eu tô construindo um muro. E você? Eu tô construindo uma catedral. Tipo, você vê 3 visões diferentes dentro de um mesmo contexto, mas qual daqueles tem uma noção muito maior para contribuir para uma virada de chave, para um alicerce que pode ser diferente? Ah, é o terceiro, cara. Sim, só que total. contar para ele o que é uma catedral e que as pessoas vão adorar determinada coisa, um deus, e que tem dá trabalho, é difícil, e tá de novo nessa condição que você tem de fazer, sabe, de construir boas histórias, assim. Cara, isso eu acho que esse é o grande desafio que você tem como uma professora de pós-graduação, viu? Cara, porque eu acho que você deve ter que pegar muita gente que quer o título só também, não tem isso? O cara chega, me dá esse título logo que eu preciso ganhar aumento na empresa, dizer que eu tenho uma pós, né? Tem muito disso. Certificação, né? Nessa área. Que precisa, né? Exato. E, cara, como é puxado isso, né? A gente atua numa universidade, numa faculdade voltada à tecnologia, né? A maioria dos MBAs ali são de tecnologia. E, por exemplo, a gente tem um MBA, que é o de marketing digital, que eu também coordeno. E aí o Rogério, meu marido, ele é professor de marketing digital. E lá a gente tem modelo de labs. E aí ele ministra um lab lá voltado a marketing digital. E assim, cara, normalmente labs são turmas grandes, né? Dá 30, 40 alunos ali. É uma proporção, acho que 80-20, assim. Tem 80% que tá interessado, que quer aprender, que até vê como aplicar isso ali na tecnologia, no dia a dia. Mas tem 20%, assim como numa sala de aula da disciplina específica, que tá ali só para cumprir horas. Né? E tem aluno que é mais descarado. Ele fala assim, não, eu tô aqui. Professora, eu só tô aqui só para cumprir horas, para conseguir o diploma. É triste, sabe? Quando você é professor, né? Você tem que, além do seu currículo ali no LinkedIn, bonitinho, você também tem que construir um CV Lattes. Que é o currículo Lattes, o currículo acadêmico. E eu coloquei lá, eu tô com 11 artigos científicos que eu orientei, que eu fiz a orientação. Cara, como eu sinto falta disso. De, sabe, auxiliar o aluno na construção de uma escrita, de um artigo, de uma pesquisa, de um embasamento e de uma proposta autoral para uma dor. Cara, assim, de verdade, eu acho que faz muita falta, assim. Como eu queria que voltasse, assim, essa determinação, porque eu acho que a gente teria profissionais mais preparados para tudo, né? No Scrum, para escrever histórias, profissionais que, independente do que vão executar, vão saber escrever e-mail, vão saber se comunicar melhor, vão saber estruturar suas ideias melhores, né? Eu falo assim, esse raio desse WhatsApp, gente, deveria ser proibido na comunicação do trabalho. Porque você se comunica com VC, com todo mundo, assim. Cara, eu acho que às vezes você precisa saber se comunicar, passar sua ideia de forma clara, para não ter ruído de comunicação, sabe? Então... estruturar isso. tudo isso, né? Você sabe que tem uma outra coisa também, já que pra gente até e partir pro nosso final aqui. Sim. Eu vi uma matéria faz um tempo já, dizendo assim, pesquisaram uma galera que se formou em Harvard e que se tornou CEO de grandes companhias. Essas companhias quebraram ou tipo assim, não deu certo a caminhada. Você fala, cara, por que tanta gente de uma universidade conceito no planeta não deu certo? E o cara dizia assim,
tem um grande problema que essas universidades elas estão caminhando para uma política de case. Tudo você tem que fazer estudos de caso e você para de estudar a fundamentação das coisas. E isso não ajuda, porque o case ele foi um bom exemplo de sucesso para algum lugar, mas ele teve algo por trás dele que levou àquele sucesso. A partir do momento que você dá um Ctrl+C nessa parada e traz para dentro do teu negócio, você não entende as coisas que estão por trás da construção. Então eu vejo também num processo hoje de formação em que há um interesse enorme por isso. Cara, traz casos, traz estudos de mercado, não sei o quê, né? O que funcionou no jardim do amiguinho não necessariamente funciona no seu, cara. né? E aí eu vejo isso outro grande problema também. Por quê? Porque você é um cara que entende muito bem algumas histórias que deram certo, mas você não sabe como é que você reproduz isso aí de novo, sabe? Então eu não sei, cara. Mas eu não quero que acabe desmotivador, pelo contrário. Não, mas é isso. Mas é justamente onde eu vou falar do Scrum agora. Cara, o Scrum funciona lá na startup, lá na fintech, então eu quero colocar aqui. Aí começa a executar sem entender a base, sem treinar, sem aculturar, sem estudar. Sabe? Não, o Scrum é sprint, o Scrum é ter backlog, escreve qualquer coisa lá, faz... A cada 2 semanas a gente se reúne para ver o que fez e pronto, estamos rodando o Scrum. Porque lá eles fazem assim. Então assim, mas qual que é a base disso? Né? O que tá por trás de um framework que permite modificações, mas que se você mudar tudo não vai funcionar? Né? Então acho que a gente entra nisso, da preparação, do fundamento das coisas. Né? Antes de sair, aí vamos. Eu gostei do nome Escriba, sabia? Porque às vezes eu vejo alguns nomes em inglês que você tem os termos. Aliás, o teu livro, ele diz o seguinte, ele é como se fosse um glossário do Scrum. É isso, né? Exatamente. E por que muita palavra em inglês que eu acho às vezes uma besteira, porque a gente tem um vocabulário tão rico e maravilhoso, né? Que você fala assim, pô, podia usar uma palavra em português essa parada. Mas o escriba eu acho interessante, porque a cultura israelita tinha os escribas, né? Eu olho pra cima. E aí você fala, o escriba tem a mesma função do cara daquela cultura. É quase que um guardião da cultura, porque ele tem o lance do registro. É ele que sabe linha a linha, assim. É isso? É, exatamente, né? E aí é aquele outro lance, né? Que o Scrum não tem documentação. Cara, claro que tem. Não tem documentação abrangente no estilo Mãe de Ná, né? Que é o escopo fechado. Mas tem documentação. E a documentação é justamente as histórias do usuário, que quem escreve e documenta e detalha aquele menor pedaço é o Product Owner. Então tem documentação sim. E é bem isso, assim. O Product Owner é a pessoa que vai documentar, que vai escrever, que é meio que o guardião daquilo, né? É que doido, né, cara? É bem isso. Tem muitos mitos em cima do Scrum, cara. Que não tem documentação, que não tem um plano, que é rápido, né, cara? Não, vamos colocar o Scrum aqui. Agora, em 5 meses, a gente entrega o projeto inteiro. O projeto tá atrasado há 2 anos, né? Cara, não é isso. Não é sobre isso, né? Eu vou trazer uma analogia aqui que eu sempre trago nas salas, que é bem legal. Imagino que tem pessoas do Brasil inteiro assistindo, então quero que quem está assistindo agora imagine, se transporte para uma avenida de trânsito intenso da sua cidade, aquela que bomba. Agora coloca essa avenida, sexta-feira, 18 horas, num dia chuvoso. Você tá falando de São Paulo ali, eu tô começando a imaginar. Tô fazendo um sonzinho daqui. Não, na sua cidade, Emerson. Na minha aqui, ó. O cara tá correndo pra não tomar chuva. É a visão do inferno, né, gente? É a visão do inferno. E muitas vezes, quando a gente entra num projeto, a gente entra em cenários caóticos, como essa avenida. E imagina agora a Ferrari. Vai de 0 a quantos 0 quilômetros? 100 em 3 segundos, em 3 4 segundos. Coloca a Ferrari nesse cenário. E aí? Não dá pra cavalgar, cara. Com aquele tanto de cavalo que tem nela. Não dá, né? Agora coloca uma bis, uma CGzinha. Bibi, ô filha da mãe! Pum, quebrando o retrovisor, né? E vai indo. Então, quando a gente fala de implementar o ágil não é sinônimo de velocidade. Deu um tiro, tô lá. Mas é de se adaptar aos cenários caóticos e ir se movimentando, não ficar parado, ir fazendo as entregas, ir se movimentando e chegar do lado de lá, sabe? Então, olha quantos mitos tem. Né? Então, cara, dá pra ficar falando disso. O ágil aqui. poderia ser andar pela calçada enquanto o trânsito tá parado, você vai mais rápido que aquele carro que tá ali, ó. Tá parado, não consegue se adaptar ao cenário caótico, né?
É rápido, extremamente rápido, mas dentro do dicionário não faz essa adaptação. Entendi. Gostei dessa analogia, cara. Você se transporta mesmo pra visão do inferno lá da avenida, né? Mas até pra fechar aí, pegando o gancho do livro, cara, eu tenho o meu site, que acho que é o hub central de tudo, que é o brunafonseca.pro, né? Eu falo que é as 3 formas que eu mais gosto de ser chamado. É mamãe, mor e pro, né? Então é o que me move, assim, na vida. E lá no site tem tudo, né? Tem o link pro MBA, tem os artigos no blog, o Agilizar Educa, que são as pílulazinhas de conteúdo. E tem ali o link pro livro também, que é o Scrum de A a Z. E ele veio de uma dor que eu senti. Então, assim, não é uma leitura, ele é realmente um glossário para esses termos, né? Para essa sopa de letrinhas que existe dentro do ágil e dentro do Scrum, né? Então, o que é um lead time? O que é um cycle time? Product owner, product manager, o que é um deploy? Então, quem está em momento de transição de carreira, por mais que você estude, aí você entra numa reunião ali, Você vai escutar um monte disso daí. Principalmente foi em São Paulo. E você finge que você tá bonito, que você tá entendendo tudo ali, faz aquela cara, assim, de conteúdo, né? Mas no final, assim, você fala, meu Deus, o que significa tudo isso? Às vezes você lida com isso todo dia, mas se alguém virar pra você e falar assim, me explica o que é. Dá aquela titubeada. E esse glossário veio com isso, assim, é realmente o entendimento de cada um dos termos utilizados aí no dia a dia, nas reuniões, para dar esse embasamento, né? Legal. Não, acho que é muito importante. Tem muita gente que tá de entrada que não tem noção da parada e precisa ter uma noção mínima. E às vezes você vai colecionar num livro... O livro tá dentro de uma história, de uma narrativa, que você vai ter que... Você não vai conseguir falar, deixa eu ir pra página tal que me responde aqui. Esse negócio aqui, né? Então é interessante. E o mais legal desse livro é que não são todos, né? Mas acho que 80% dos termos tem um link que leva para um artigo no blog que discorre sobre o assunto e explica Então, assim, a leitura pode ser muito mais gostosa do que simplesmente uma consulta. Entendi. Você vai agregando. Quem tem o Kindle, então, ou se não, se tem um aplicativo no celular, pode colocar lá, porque se você tiver no YouTube, vai para a descrição agora que a gente vai colocar o link do livro aqui. E se você tiver aí no Spotify, no Deezer, enfim, aí vai lá no carreira.com.br/YouTube, que a gente redireciona você pro YouTube, você acha esse episódio lá e consegue pegar o link certinho. Se não, você vai lá na Amazon e escreve assim, Scrum de A a Z. Vai aparecer. Guia prático para simplificar o universo ágil. Tadã, vai aparecer a Bruna lá. Vai aparecer. E quem tem Kindle Limited é na faixa. É na faixa, é verdade. Não paga nada pelo livro. É isso aí. E, cara, acho que até para fechar um pouco de tudo que a gente falou aqui, acho que o que as pessoas precisam entender, as empresas, tudo, é que não é um cargo. É um papel, sabe? Você vai fazer as suas execuções ali. E é complicado, né? Quando você fala de cargos e salários, assim, você fala de um papel. Mas, assim, de fato... Você pode ser um analista, você pode ser um coordenador e executar o papel de um product owner ali. Né? Então, é sobre um papel. Para associar isso, acho que o exemplo que você dá às vezes você tem esse cargo, mas na sua vida você está cuidando de um projeto de, sei lá, de arrumar a chácara que você tem, ou de fazer qualquer coisa, ou de ser um bom churrasqueiro. Reforma. Ótimo. Cara, exatamente. Eu tô nessa agora de aprender a fazer umas carnes, assim, uns cortes diferentes. Daí, como é que você começa fazendo isso? Vai lá um dia, compra uma carne, chama um vizinho teu, faça, e o cara fala, que porcaria. Aí você fala, não deu certo aqui, vou melhorar pra próxima. E aí, se você tiver nessa, me convida pro churrasco, eu vou ver se você tá caminhando nesse Com certeza, gente. Mas o recado é esse, é pra vida. É entender onde você errou, aprender com os erros, melhorar, priorizar suas coisas, colocar um backlog da vida, dos seus projetos de viagem, dos seus projetos de estudo, né? Dos seus projetos na área que você trabalha. Né? Então, pode ser o Scrum, pode ser o Kanban. As boas práticas, começa pequenininho, né? Já vai conseguir colocar aí se você é de RH, se você é de financeiro, enfim. Dá para ir aplicando, com certeza. Gostei. Bruna, muito obrigado.
Imagina. Foi uma honra ter você aqui. Eu adorei o papo, a gente se diverte, né? Muito bom, muito bom. Gostoso. Obrigado, Fer, você aqui também, viu? Obrigada a você pelo convite. Legal. Uma honra ter vocês aqui. E é isso, ó. Se você gostou, tem mais episódios que a gente fala desse tema também. Cada pessoa traz um negócio maneiro, assim, pra contribuir. E até o próximo. Valeu. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.